Chegamos aos versos de número 12. Querendo Deus, vamos até o verso de número 20. Eclesiastes capítulo 10, de 12 a 20. Farei a leitura na NVI. As palavras dos sábios são agradáveis, mas os lábios do insensato o devoram. No início, suas palavras são mera insensatez, mas, no final, são loucura perversa. O tolo fala sem parar. Ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer a outro o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho que leva à cidade. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Bem-aventurada é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar suas forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. E por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir, o vinho torna a vida alegre, e o dinheiro é a resposta para tudo. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo no seu leito amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e serem alados, poderão divulgar o que você disser. Imaginem a cena. Um homem de 45 anos, casado com 4 filhos, está sentado à mesa da reunião, no seu trabalho. As pessoas que passam pela sua sala percebem que ele está cabisbaixo. Não é sem razão. Ele acaba de perder o maior cliente da empresa por causa de um comentário tolo que ele fez sem pensar. Ele volta para casa. Ao chegar em casa já exausto, ele encontra a sua esposa chorando. A razão? Ela já não suporta mais o descontrole financeiro, as dívidas que só crescem. Sem tempo para discutir o assunto, ele então se senta no sofá, pega o controle, liga a TV e entra na caixinha do nada. Entediado, ele pega o seu celular, abre no seu aplicativo de mensagem no WhatsApp e de repente ele se depara com uma das suas mensagens privadas, daquele dia terrível, na qual ele fala mal do seu chefe, de algumas pessoas da empresa, está agora num grupo público da empresa. O coração começa a disparar. A angústia começa a aumentar. A sua conclusão é: eu tive hoje um dia muito ruim. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. O que ele está é apenas colhendo as consequências de várias e várias e várias e várias ações tolas. Sentindo na pele as consequências de suas escolhas.
tomadas pela tolice do seu coração. Isso é mais comum do que você imagina. E isso está mais presente na sua vida do que você pensa. Então, a mensagem dessa manhã, ela é bastante relevante para todos nós. Para todos nós que nos deparamos com a tolice destruindo vidas após vida, se infiltrando em todas as esferas da sociedade. O autor de Eclesiastes, nessa manhã, traz para nós não apenas uma mensagem de alerta, mas também um convite gracioso. A mensagem dessa manhã tem esse tema: viva sob a sabedoria de Cristo, para que a tolice não destrua a sua vida. Viva sob a sabedoria do Senhor, para que a tolice não destrua a sua vida. Ele nos mostra 3 áreas nas quais nós precisamos de sabedoria para trilharmos o caminho dos justos. Veremos nessa manhã essas 3 áreas. E veremos isso através de 3 pontos. O primeiro, você precisa dominar a sua língua antes que a sua boca devore a sua vida. Em segundo lugar, seja diligente antes que a sua preguiça arruine a sua vida. Terceiro e último, haja com prudência antes que as suas palavras destruam a sua vida. Vamos então passar e olhar esses 3 pontos, a começar pelo primeiro. Domine sua língua antes que a sua boca devore a sua própria vida. O autor inicia essa sessão com um contraste marcante entre o sábio e o tolo. O versículo de número 12, ele diz: as palavras dos sábios são agradáveis, elas produzem vida, elas são bem pensadas, elas são bem postuladas, mas os lábios do insensato o devoram. O versículo de número 13 mostra a progressão da tolice na vida de uma pessoa. No início, suas palavras são mera insensatez, mera palavras usadas ao vento. Mas observe como elas progridem. Mas no final, são loucura perversa. Note então que ideias tolas progridem para procedimentos tolos, levando a pessoa de mal a pior. Mas o pregador, ele não para por aí. Observe vocês que o sábio quer que a gente veja até onde a tolice pode nos levar. E aí no versículo de número 15 ele diz: o trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele não consegue achar o caminho que leva à cidade. Achar o caminho que leva à cidade é uma expressão idiomática para descrever a incompetência para questões elementares. Qualquer pessoa naquela época com 2 neurônios saberia muito bem como chegar na cidade. Mas a tolice é tão grande na mente do insensato que ele perde a capacidade de raciocinar, de pensar. Ele se torna totalmente ignorante porque a tolice o emburrece profundamente. Agora, note, a imagem que é nos apresentada no versículo de número 12, ela é forte. Os lábios dos tolos, diz o sábio, eles devoram o tolo. A imagem aqui é de a boca mastigando pedaço e pedaço de carne, enquanto devora a pessoa por inteira até a morte. Consegue perceber algo diferente? Normalmente, quando nós falamos do pecado da língua, a gente costuma a se referir àquilo que a língua pode trazer de prejuízo para o outro.
No entanto, o autor toma um caminho diferente. E ele destaca como a língua ela tem o poder de autodestruição, de destruir a pessoa tola por inteira. A língua é como uma peixeira. Uma peixeira sem bainha que não apenas corta quem está perto, mas eu diria que fere até mesmo quem a segura. E essa é a imagem, então, que ele está apresentando aqui. Então essa é uma das razões pelas quais você deveria dominar a sua língua. Porque se você não dominar a sua língua com rédeas curtas, ela vai dominar você e vai destruir você por inteiro. E de quebra, tudo mais que está à sua volta. Se não vejamos, veja como a sua língua descontrolada destrói os seus relacionamentos. Pense quantos relacionamentos foram perdidos pela sua maneira tola de falar. Quer seja usando e valendo-se da maledicência, quer não tendo sabedoria na maneira de colocar as suas palavras. A sua língua descontrolada, ela destrói o seu casamento. Muitos divórcios são fruto de relacionamentos incendiados por palavras de egoísmo, maledicência, amargura, ira. A sua língua descontrolada destrói os seus filhos. Quantos filhos hoje têm problemas relacionais e emocionais profundos, de palavras malditas, que ainda hoje são guardadas no coração? A sua língua grande destrói a comunhão da igreja. Há mais divisão na igreja causada pela língua do que por falsas doutrinas, porque por heresia. Observe como o autor, assim como Tiago, está descrevendo esse poder explosivo da língua. Não apenas na sua vida, mas em volta. E talvez você queira quebrar esse ciclo em sua vida. Talvez você deixou de ser tolo o suficiente para já enxergar as consequências do seu pecado de língua. Então, como que a gente pode resolver esse problema? Como que a gente pode domar a nossa língua? Como a gente pode lidar melhor com a nossa fala? Bem, a gente precisa entender qual é a raiz do problema. E você pode pensar assim, são as pessoas que me levam a falar como eu falo. As pessoas me irritam e quando eu vejo, eu já falei o que não deveria. Sabe, o trânsito é terrível e quando vê, eu já falei aquele tanto de besteira. Sabe, pastor, esse mundo é difícil e a gente sai de nós mesmos. Não. Essa história de sair de si, ela não existe. Você volta para si. Porque na verdade é isso que você é. E ninguém melhor apresentou isso para nós do que o próprio Cristo. O nosso Senhor disse, a boca fala do que está cheio o coração. E ele continua, o homem bom tira boas coisas da bondade, que entesoura no coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. Consegue perceber? As pessoas e as situações são apenas ocasiões que revelam em palavras o que está dentro do nosso coração. Então, se você quer resolver o seu problema de língua, você precisa então começar pelo coração. Bem, mas ainda precisa ser mais palpável. O que no coração nos conduz a isso? O que em seu coração faz com que você fale mais do que deveria? Faz com que você fale da maneira que você não deveria falar? O que é isso no seu coração? Qual é a causa disso? Tem alguma ideia? Já pensou sobre essa pergunta? Se você pudesse achar uma causa, você diria que seria a qual? Pense. Sabe qual é a resposta? A resposta é que as suas palavras pecaminosas estão enraizadas
em desejos egocêntricos e em tendências idólatras. É isso mesmo, a gente não pensa nisso. Todavia, o nosso pecado com a língua tem tudo a ver com os nossos desejos idólatras. O pecado é fundamentalmente antissocial. Sabe por quê? Porque o pecado te faz amar a si mesmo mais do que qualquer outra coisa. E cuidar de si mesmo mais do que de qualquer outra coisa. O pecado, por sua vez, te faz ficar obcecado em querer, em como você quer, quando você quer, da maneira que você quer, por que você quer, onde você quer, de tal maneira que a sua fala está diretamente relacionada com o que você quer, isto é, com os seus desejos. Esses seus desejos desordenados, por sua vez, eles produzem então palavras destrutivas, principalmente quando alguém entra na frente daquilo que você quer. Se não, vejamos. Porque você ama a reputação, você responde com palavras iradas à exortação crítica. Porque você ama estar sempre certo, você então responde com impaciência, sarcasmo, a quem pensa diferente de você. Porque você ama a posição de influência na igreja, você critica sutilmente quem está liderando no seu lugar. Porque você ama o sucesso, você fala mal então daquele colega, para tentar trazê-lo ao seu nível, pelo elogio que ele, então, recebeu, que você queria receber no lugar dele. Então, consegue perceber que a sua língua está intimamente ligada com os seus desejos, e são desses desejos idólatras, de coisas que você ama de maneira demasiada, que flui tudo o que você fala. A boca fala do que o coração está cheio, e o seu coração está cheio de desejos autocentrados, egoístas, idólatras. Então, como é que faz para ter uma língua piedosa? É isso mesmo, tem que ter um coração transformado. Tem que ter um coração transformado. Se o que você ama é o que governa a sua fala, logo, se você amar a Cristo, Ele será o Senhor do que você diz. Mais uma vez, o nosso problema é um problema de afeto, é um problema de amor mal direcionado. E qual é a boa nova? A boa nova, meu irmão, é que a redenção de Cristo, essa é a melhor notícia que você pode ouvir para resolver o seu problema de tolice e de desejos pecaminosos. Porque a boa notícia é que Jesus Cristo veio ao mundo não apenas para morrer na cruz, e aí te livrar da ira vindoura do Senhor. A salvação é muito mais do que te livrar do inferno. A boa nova é que a redenção de Cristo passa por reconquistar o seu amor para Ele. E agora mudar os seus afetos. De tal maneira que o seu amor seja direcionado para Ele e não para você mesmo. De tal maneira que agora você deseje as coisas dEle e não mais as suas. De tal maneira que Ele de fato agora se torna o rei do seu coração e não apenas o salvador da sua alma. E essa é a boa notícia para todos nós. Ele veio para redirecionar os nossos afetos. Então, aquilo que é indomável por você mesmo, agora é domado por Cristo, que pode e deve reinar no seu coração. Em Cristo, no poder do seu Santo Espírito, mude os seus afetos e as suas palavras mudarão. E enquanto isso não acontecer, você vai continuar
você vai continuar mordendo a si mesmo e destruindo os outros à sua volta, até que nada mais exista. Há o caminho do tolo e há o caminho do sábio. E em Cristo, você pode trilhar o caminho do sábio, valendo-se dele a verdadeira sabedoria. A tolice não é apenas um problema privado. Às vezes a tolice chega na esfera pública. E se o estrago na vida de uma pessoa, de uma família, de uma igreja já é grande, imagine de uma nação. E agora o autor se volta para essa realidade. E chegamos então ao segundo ponto dessa mensagem. Seja diligente antes que a sua preguiça arruine a sua vida. O pregador agora pinta dois reinos. De um lado, um reino marcado pela tolice. Por outro lado, um reino marcado pela sabedoria. O reino marcado pela tolice, ele é descrito de maneira que, em termos atuais, poderíamos dizer que é um egoísmo hedonista. Observe vocês que na descrição dos versículos de número 16 a 18, os governantes buscam prazer em vez de responsabilidades. Nada de happy hour na sexta-feira no final do trabalho. Agora, nesse reino dos tolos, a comida excessiva, a bebida desenfreada, é algo que acontece de segunda a sexta e logo pela manhã. E eles estão celebrando, enquanto tudo à sua volta está desmoronando. Para colocar essa tolice ainda mais em relevo, o autor descreve o reino dos sábios. E esse reino é marcado pela diligência. Os oficiais desse reino, eles comem como homens diligentes, como pessoas adultas. Eles se sentam à mesa pela manhã, para comer o que é certo no momento certo. Eles bebem para renovar as forças, não para embriaguez. E aí então, o versículo de número 18, agora afunilhando e chegando no cerne da questão, ele apresenta um provérbio. E diretamente cita os pecados dos tolos: preguiça, falta de diligência. Em linguagem proverbial, então, ele diz: por causa da preguiça, o telhado se enverga, e por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. No Oriente Médio Antigo, os telhados não eram como são hoje. Se você olhar para cima, você vê que eles têm uma certa inclinação. Nessa época, era aquilo que nós poderíamos chamar de laje. De tal maneira que era necessário uma manutenção constante. Senão, o acúmulo de água poderia gerar rachaduras, que por sua vez poderiam gerar buracos, que por sua vez poderia fazer o telhado cair na cabeça das pessoas. Então, a ilustração aqui é: muita preguiça leva ao enfraquecimento do teto, isto é, da estrutura. A frouxidão das mãos, isto é, a falta de diligência, a falta de cuidados com as coisas, resulta em goteiras, que por sua vez desembocam em grandes ruínas. E a descrição então aqui é que as nações que são governadas por homens tolos, narcisistas, hedonistas, voltados para si mesmos, esses homens destroem tudo à sua volta em pouco tempo. Sim, em menos de 4 anos,
tudo vai à desgraça. A economia do país, a moeda do país, as leis do país, a infraestrutura do país, o poder militar do país, as relações do país, tudo de repente começa a desmoronar. Entre uma eleição e outra, o cenário já é outro. E sim, eu cheguei a procurar a palavra Brasil no hebraico, mas não achei. Parece uma descrição vívida do país que nós vivemos. Por isso, ele lamenta em tons fúnebres. É terrível uma nação que tem tolos no poder. Bem, mas como o texto fala para evitar a maledicência, vamos deixar de lado o Brasil? Não vamos cair na tentação de falar mal do governo, de falar mal dos governantes, porque esse não é um problema só de Brasília. Deixe-me lhe dizer que a diligência, ou a falta de diligência, melhor dizendo, na esfera pública, é na verdade um reflexo de tudo que se vê na esfera privada. O mau uso dos recursos que se vê em Brasília é apenas um reflexo do mau uso dos recursos na própria vida, na casa. A preguiça que se vê lá em Brasília, a amorosidade para as coisas andarem, a passividade do Congresso, a morosidade de todas as esferas públicas, é na verdade um reflexo daquilo que está permeado em toda a nossa sociedade. O jeitinho brasileiro que nós vemos lá, está presente aqui, perto de nós, se não, vejamos mais uma vez. Sabe, a falta de diligência para coisas importantes na vida, a nossa procrastinação para resolver problemas importantes na nossa vida, está presente em nós mais do que nós imaginamos, meus amados irmãos. O casamento está acabando, como eu já disse. E você está pensando, quando vai procurar ajuda? Não é nem mais uma goteira, é uma cachoeira. Os seus filhos estão se perdendo para o secularismo, e você está pensando quando vai levar a sério o culto doméstico, e vai conduzi-lo ao discipulado. Não é nem mais uma goteira, o telhado já está caindo. As dívidas estão aumentando drasticamente. E você está pensando quando você vai procurar algum tipo de ajuda. Consegue perceber? A casa está caindo sobre a sua cabeça. E você não toma uma postura. Não toma uma ação. Não é diligente. Continua na sua preguiça, na procrastinação. Isso é tolice. Por isso, o que é que você deve fazer? Em relação ao governo, comece orando, para que Deus nos dê líderes sábios. Eu sei que, inclusive, você gostaria que eu dissesse que a oração tem que ser só imprecatória. Mas Paulo disse que a gente deve orar para que eles, inclusive, sejam, quem sabe, salvos, para que a gente viva a vida boa, em paz nesse mundo. Comece orando. Gaste mais tempo orando do que fazendo qualquer outra coisa. Trazendo para a sua realidade, então coloque na sua cabeça que você precisa, sobretudo se você é homem, ser o líder sábio em suas próprias esferas de influência. No matrimônio, na maternidade, na paternidade, na igreja, no trabalho, na comunidade. Homens e mulheres precisam assumir os seus papéis nas suas esferas e fazer esses papéis com devido zelo e diligência.
Então, homem, marido, cuide bem da sua esposa, zelando pela vida espiritual dela, pela vida emocional dela, pela vida financeira dela, para que a crise matrimonial não desabe na sua cabeça. Esposa, cultive o respeito, apoie, encoraje o seu marido na maneira que você fala, na maneira que você age, para que a crise matrimonial não desabe na sua cabeça. Seja diligente no seu matrimônio. Essa é a sua esfera de atuação. Seja diligente com os seus recursos. A gente olha para Brasília e diz, olha só, quanto dinheiro mal gasto, mal investido. Pois muito bem, traga essa verdade para você. Cuide bem do dinheiro. Como bom mordomo do Senhor, não gaste seu dinheiro de maneira irresponsável, contraindo dívidas que poderiam ser evitadas, para que a casa não caia sobre a sua cabeça. Na esfera do seu trabalho, então, você é patrão, cuide bem dos recursos da sua empresa, para que a falência não desabe na sua cabeça. Você é empregado, funcionário, pois trabalhe com excelência, com honestidade, cumpra os seus horários, não desperdice os recursos da empresa, mantenha uma postura ética, para que um dia o desemprego não desabe na sua cabeça. Seja diligente em tudo o que você faz. Porque se você não seguir o caminho da diligência, se você se entregar à preguiça, você vai sofrer e colocar muita gente ao seu lado no caminho do sofrimento. E a partir de hoje, pelo menos, depois dessa exposição, você não pode dizer, eu estou tendo um dia muito ruim, viu? Porque isso não é verdade. Há muita coisa que você está sofrendo que é consequência direta das suas escolhas tolas. E você não precisa mais querer se auto-enganar. O que você precisa é tomar uma posição. Seja diligente, antes que a preguiça arruine a sua vida. Terceiro e último lugar. Haja com prudência, antes que as suas palavras destruam a sua vida. O versículo de número 19, agora descreve o pensamento dos governantes. Eles não apenas não são diligentes, eles não apenas se entregam à preguiça, mas eles fazem mau uso dos recursos. E mais uma vez, tomado pelo hedonismo narcisista, eles pensam que o banquete é feito para a diversão, que o vinho é apenas para tornar a vida alegre, e que sim, o dinheiro é a resposta de tudo. O dinheiro compra tudo. O dinheiro que deveria ser bem usado para manter a nação de pé, agora é desperdiçado em festas e é usado para manter o poder. Aí você olha para essa situação. É exatamente esse sentimento que brota no seu coração. Você fica revoltado. Aí você enche o seu Instagram de postagens contra o governo. Aí você compartilha memes sobre ele. Aí você reposta aqueles vídeos cheios de ira pecaminosa. E aí você começa a falar mal à torta e à direita. O sábio diz que essa não é uma boa coisa a ser feita. Olha o versículo de número 20. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu leito amaldiçoe o rico. Porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alardos poderão divulgar o que você disser.
Eu sei, essa ideia de uma pessoa sequer pensar negativamente sobre um governo, ela é bem extrema. Nem pensar no íntimo do coração, nem falar assim nas quatro paredes com um amigo íntimo. Bem, parte da razão pela qual você não deveria falar mal de um rei, segundo aqui o autor está nos dizendo, é que a traição, ela poderia ser terrível em sua consequência em uma monarquia absoluta. E essa é a distinção que você precisa entender. A diferença entre nós e o autor é que o autor está se referindo a uma monarquia absoluta, como nós já vimos, o rei faz o que ele quer, e o poder está nas suas mãos. Nós vivemos em uma república democrática, a qual, por enquanto, você tem o direito sem precedentes de liberdade de expressão. Ou não tem mais, hein? Eu fiquei na dúvida agora. A gente tem ou não tem? Tá difícil de concluir. E aí então, em uma monarquia absoluta, você tem que ter muito cautela, muito no que você está dizendo. Afinal, como diz o ditado popular, as paredes têm ouvidos, e as suas palavras podem custar a sua própria cabeça. O princípio aqui é que você precisa agir com prudência para você não ser abatido antes do tempo. Antes do tempo. Sabe, a gente não vive em nenhuma monarquia absoluta, nem em um regime, pelo menos, claramente, legalmente, ditatorial. Mas a advertência ainda continua, porque ela tem mais um cunho espiritual do que social. O foco aqui do sábio não é uma censura política. É uma disciplina espiritual. Esse é o ponto dele, que você não pode perder. O sábio controla a sua língua, mas o tolo deixa solta e prende a si mesmo nela. Quantos áudios, quantas postagens voluntárias não estão sendo usadas como ferramentas de manipulação política jurídica para pegar algumas pessoas? É isso, gente. O ponto do sábio aqui é que você tem que ser muito esperto. O sábio, como a gente já viu, ele sabe o tempo e o momento certo de poder falar em cada situação. Sobretudo em momentos de tensão, ele sabe usar bem as palavras. Ele é bem estratégico em cada passo que ele dá. Ele não é um seguidor cego das regras, mas ele não é um tolo que é abatido imediatamente, preso nas suas próprias palavras tolas. E é essa sabedoria que ele está aqui apresentando. Então, nesse caso, prudência não é covardia, é sabedoria. É agir com muito discernimento. E como eu disse, muitas vezes a gente acha que a gente está sofrendo porque a gente está enfrentando injustiças por causa da verdade. Mas, na verdade, é mais por causa das nossas escolhas tolas. Da nossa incapacidade de ler muito bem o cenário,
de saber a hora certa e o momento certo de agir, de se posicionar. E normalmente, presta atenção nisso, normalmente essa nossa dificuldade, ela está ligada à escravidão das nossas próprias emoções. A gente não consegue conter a nossa ira, a nossa indignação, o nosso desejo de dar opinião sobre tudo, o orgulho. E é exatamente essas coisas que acabam por nos prender pela própria língua. Então ele não está aqui alimentando a covardia, nem muito menos é o seu ponto a submissão cega às autoridades e aos reis ímpios. Não, esse não é o ponto dele. O seu ponto aqui é o sábio é aquele que usa bem as suas palavras, enquanto o tolo é aquele que é amarrado por elas mesmas. Sabe, eu acho que como a gente não vive muito nesse cenário de algo com o poder do império, talvez a gente deva pensar também que agir com prudência não significa apenas não criticar o rei. Uma vez que a sua preocupação é a sabedoria na maneira de falar para não se prender nas suas próprias palavras, trazendo destruição para si e para outros. Prudência aqui tem a ver também com evitar criticar. Tem a ver com vigiar o coração antes de falar demais. Significa controlar a sua língua nas redes sociais, não espalhar fofoca nos grupos da família, da igreja. Significa saber que nesse mundo digital, os pássaros do céu são os prints, que podem levar as nossas palavras inesperadas para bem longe. Significa saber que uma mensagem impensada é como um passarinho solto, que você nunca mais consegue pegar de volta. Significa pensar que uma mensagem maldita pode destruir a sua reputação, a sua família, o seu emprego, a sua vida. Significa saber se controlar, ter domínio próprio, ser domado pelo Espírito. Então, haja com prudência, antes que as suas palavras destruam a sua própria vida. E você venha dizer que o problema é que você teve um dia muito ruim hoje. Sabe, meus amados irmãos, se a mensagem terminasse aqui, nós estaríamos perdidos. Porque diante desse texto, a única coisa que brota no nosso coração é o sentimento de culpa. Porque de uma maneira ou de outra, mais em um ponto da mensagem, mais em outro, a gente se vê descrito aqui por Salomão. Todos nós já dissemos o que não deveríamos dizer. Já negligenciamos coisas importantes na nossa vida e na nossa família. Já agimos com falta de prudência, dando passos precipitados em lugares escorregadios. A boa nova é que Eclesiastes não mostra a solução, mas o Evangelho sim. E a boa notícia é que existe um homem que nunca foi tolo. Suas palavras sempre foram sábias, suas ações sempre foram diligentes, a sua conduta sempre prudente. Ele sempre soube se colocar com os seus inimigos. Tentaram pegá-lo pelas suas próprias palavras várias vezes. Mas ele sempre, como um grande filósofo, soube se sair
de cada uma delas. Esse homem você sabe quem é. A sabedoria encarnada, Cristo Jesus. Ele é a própria prudência encarnada, Ele é a própria sabedoria encarnada, Ele é a própria diligência. Ele é o próprio exemplo de trabalho duro. Ele é que você deve ser. Eu sei, né? Difícil, né? Essa é a última boa nova, então. Se ele fosse apenas um modelo a ser seguido, nós estávamos perdidos. Mas ele é muito mais do que isso. Ele não é apenas um modelo daquilo que a gente deve ser. Ele é o verdadeiro poder que muda aquilo que precisa ser mudado para que a gente possa ser aquilo que a gente foi chamado a ser e possa fazer aquilo que fomos chamados a fazer. Se tudo começa no coração, a boa nova é que ele pode fazer a cirurgia exatamente lá. A boa nova é que ele nos dá um novo coração quando nós cremos nele. E que no poder do seu Santo Espírito, o seu amor por ele pode ir crescendo. E esse afeto expulsar todos os demais afetos que só nos leva a fazer isso que você pensou. Essa é a boa nova. Por isso que agora a gente pode ficar de pé, e eu convido a equipe de música para que venha aqui, e a gente pode fazer